O deputado Ângelo Almeida vai comandar, como sempre, a reunião e vai orientar na abertura dos microfones. Bom, então, já oficialmente abrindo a nossa audiência pública, com o tema sequelas cardiovasculares devido à infecção pela Covid-19, nós queremos agradecer a presença de todos, companheiros, companheiras presentes, dar boas-vindas. Esta audiência pública faz parte, ela é parte do trabalho da Comissão Especial para Avaliação dos Impactos da Covid-19 no Estado da Bahia. Essa comissão foi constituída no final do ano passado, especificamente no dia 3 de novembro ela foi criada, aprovada pelo presidente e, através da portaria, formado com a indicação nossa para presidir. Tivemos já importantes audiências, a primeira delas com o secretário de Saúde do Estado da Bahia, o Fábio Vilas Boas, em seguida com a presença da Secretaria de Educação, onde discutimos. O Dr. Fábio, inclusive, fez uma bela exposição com dados e detalhes de todos os investimentos, os recursos captados, né, para o enfrentamento, né, a essa infecção viral que assola a humanidade, que preocupa todos nós, e com o intuito de mitigar por informações, através do espaço da Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, a gente poder compartilhar, né, com a sociedade de que forma, né, e em que aspectos está sendo tratado e como está sendo tratado na Bahia a condução desta pandemia. A audiência pública com o Secretaria de Educação foi também muito importante, que foi um momento ali crucial, em que existia uma pressão muito forte para a reabertura das aulas presenciais, sobretudo da rede privada, e havia ali um certo conflito entre os representantes, os sindicatos dos professores da rede privada, com os representantes das empresas, né, das escolas da rede privada e também do setor público. Então, foi um debate amplo, onde a Secretaria de Educação, com muita propriedade, participou e nos deu, através da audiência, a oportunidade de consolidar, né, uma informação e a posição da impossibilidade de se avançar com aquela pressão muito forte que vinha existindo para a retomada das aulas, dada o início da segunda onda da pandemia, que nós estamos vendo aí como é que as coisas estão caminhando. O nosso convidado de hoje é Dr. André Almeida, médico cardiologista, mestre e doutor em medicina interna pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, pesquisador de pós-doutorado do Departamento de Imagem Cardiovascular no Johns Hopkins Hospital em Baltimore, nos Estados Unidos, membro titular da Academia de Medicina da Bahia, vice-presidente do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tenho um prazer enorme de tê-lo aqui com a gente, porque é o meu irmão, né? Nós somos uma família de 6 irmãos. O mais velho é médico também, Antônio Carlos, é otorrino. André é o segundo, é cardiologista. Sempre foi um grande exemplo para todos nós, como um pesquisador nato. Desde criança já era assim, como se fosse um guia para todos nós em casa. E quero aqui agradecer, portanto, mais uma vez, a generosidade dele, o seu tempo tão precioso, deixar aberto para que a gente possa, através desta audiência pública, da Assembleia, compartilhar, socializar informações que considero preciosas para que a gente possa, não só a partir do que está acontecendo aqui agora, nesse momento, reverberar através da imprensa, dos órgãos de difusão, de comunicação do Estado da Bahia, quais são as preocupações, neste momento, desta pandemia que podem trazer e como ele pode trazer para nós informações que podem ser preciosas, tá bom? Então, o formato
O formato da nossa audiência será com o doutor André fazendo a apresentação de 30 minutos. E, a partir daí, os companheiros e companheiras que estão acompanhando já podem ir se inscrevendo através do bate-papo. Nós temos a assessoria funcionando. Agradecer aqui também a presença de todos os assessores do nosso mandato, que nos ajudam a construir e elaborar as tarefas do mandato. E Loíse fica, então, encarregada de ir dialogando com o Hernani e passando os inscritos. Ok? Mais uma vez, agradecendo, então, a presença de todos. Quero, então, convidar o doutor André para iniciar a sua palestra. Bom dia a todos. De antemão, eu quero agradecer à Assembleia Legislativa da Bahia pelo honroso convite de fazer parte desta sessão de audiência pública, onde falaremos sobre um tema absolutamente importante do nosso dia a dia, para todos nós, todos que estão em casa, que estão em Salvador, Feira de Santana, de uma forma geral. Agradeço especialmente ao meu querido e amado irmão Ângelo Almeida, pelo convite, parabenizo pela preocupação, pela dedicação e por saber tão bem lidar com a coisa pública. Quero dizer que vocês estão vendo aqui atrás de mim esses logotipos. Eu tenho com muita honra, eu faço parte da Academia de Medicina da Bahia, onde sou membro titular na cadeira 32. E eu vejo aqui que está nos assistindo a nossa querida professora, doutora Eliane Elisa de Souza e Azevedo, que há pouco tempo recebeu aí na ALBA, na Academia Legislativa, na Assembleia Legislativa da Bahia, o título foi a Comenda Maria Quitéria, 2 de julho, não foi isso, Ângelo? Comenda 2 de julho, a maior honraria que temos na Assembleia, a doutora Denise, professora Denise, inclusive é nossa co-conterrânea, nasceu em Tanquinho, cidade com a irmã de Feira de Santana. Não, é a professora Eliane Azevedo, que está aqui assistindo. A professora Eliane é membro emérito da Academia de Medicina da Bahia. Eu quero comunicar que eu fiz o contato pessoal com o presidente da Academia de Medicina da Bahia, o meu presidente, professor Antônio Carlos Vieira Lopes, que permitiu e autorizou a utilização desses logotipos da Academia de Medicina que está aqui atrás. Vejo ele também está aqui presente. Então faço uma homenagem ao meu presidente da Academia de Medicina da Bahia, o professor Antônio Carlos Vieira Lopes, ou ele aí dando um alô, sempre presente. Eu acho que ele tem alguma máquina de clonagem, porque ele está presente em vários eventos, várias vezes ao dia. Parabéns, professor, pela sua atitude participativa e por estar nos prestigiando aqui. Vejo também outras pessoas muito queridas presentes, Magno Fortunato de Cerqueira e colegas da cardiologia. Muito obrigado a todos. Bom, eu acho que podemos começar mais uma vez agradecer a todos os deputados e a Assembleia Legislativa pela iniciativa extremamente louvável de trazer a público informações que eu tenho certeza que serão de grande valia para todos nós. Hernani, eu vou compartilhar minha tela. Você me informa se está tudo ok, por favor, tá bom? Perfeito, doutor André. Estou acompanhando aqui. Eu já abri aqui no formato. Tá perfeito para mim, está full screen, viu, doutor André? Tá tudo bem? Posso perfeito, continuar, perfeito. então? Pode. Muito bem. Eu fui convidado a falar sobre as sequelas cardiovasculares devido à infecção pela Covid-19. As sequelas no coração e as sequelas no sistema cardiovascular como um todo. Eu declaro que eu não tenho um conflito de interesse acerca desse tema e me sinto muito à vontade para fazer o meu relatório. Um breve resumo para vocês.
sempre me perguntam, doutor André, é o Covid-19 ou a Covid-19? Digo a vocês que é a Covid-19. E por que é a Covid-19? Vem da tradução do inglês, Coronavirus Disease, ou, traduzindo ao pé da letra, a doença do vírus corona. Então, é a Covid, a doença do vírus corona, que iniciou-se, foi inicialmente relatado em dezembro de 2019, todos nós sabemos disso, na província de Hubei, na China. Ele é causado pelo SARS-CoV-2. Todos nós vimos na imprensa aí. E o que é SARS-CoV-2? É a sigla do Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, ou seja, a doença respiratória aguda severa causada pelo coronavírus. E por que 2? Porque lá em 2002, há cerca de 20 anos atrás, teve a primeira infecção pelo vírus chamado SARS, ou SARS-CoV, também na China, com a apresentação clínica muito parecida com essa que nós vimos agora com a Covid. Mas, felizmente, àquela época, conseguiu-se restringir e não houve essa difusão de doença e transmissão absurda de doença que temos hoje em todo o mundo. Houve também, em 2012, uma síndrome muito parecida com um vírus muito parecido que foi denominado MERS, que foi lá uma síndrome grave, não é aguda, é aguda, lá no Oriente Médio, mas que felizmente também ficou restrito, não se disseminou. O que é que tem de diferente com a Covid-19? O que é que tem de diferente com a SARS-CoV-2? É seu índice de transmissibilidade. O grau de transmissão desse vírus é absurdamente alto. Vocês já devem ter ouvido falar em R0. O que é R0? É o número básico de reprodução, que no SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, é 2,78. E o que é que isso significa, Hernani? Significa que para cada pessoa infectada pela Covid-19, tem a capacidade de infectar outros quase 3, 2,78. Claro, se não tomar as devidas precauções, claro, se não tomar os cuidados adequados. Sabemos todos que lá, há um ano atrás, praticamente um pouco mais de um ano, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde já sinalizava e determinou que se tratava de uma pandemia. Inicialmente era uma endemia, localizado em algumas regiões da China, mas isso ganhou uma proporção tal no mundo todo que tornou-se uma pandemia. Isso foi decretado em 11 de março. Antes disso, em 26 de fevereiro, nós tivemos o primeiro caso no Brasil, mais especificamente em São Paulo. E em 6 de março de 2020, 5 dias antes da Organização Mundial da Saúde decretar a pandemia, nós tivemos o primeiro caso na Bahia. Infelizmente, mas foi uma realidade, em Feira de Santana, aqui na minha querida Feira de Santana. Isso denota, entre outras coisas, a importância de Feira de Santana, porque se o primeiro caso foi em São Paulo, denotamos a importância de São Paulo para o Brasil, aqui denotamos a importância de Feira de Santana para a Bahia. Mas, enfim, vai a título de brincadeira isso aqui, talvez não de muito bom gosto, mas é sempre chamando a atenção para a minha querida Feira de Santana. Qual a nossa situação hoje? Eu vou trazer dados de ontem à noite. Esse dado foi de ontem, 11 horas da noite. No Brasil, 12.658.000 casos, que dá 6.023 casos para cada 100 mil habitantes, com a mortalidade de 317.647 pessoas, que dá uma taxa de 151 mortes para cada 100 mil pessoas. Na Bahia, até ontem à noite, tínhamos 799.429. 800 mil pessoas tiveram a doença. Dessas, 15.170 morreram. 15.170 morreram, dá uma taxa de 102 mortes por 100 mil habitantes. Reparem que a letalidade na Bahia é um pouco menor, e é menor do que a letalidade no Brasil, e podemos discutir isso mais adiante. Eu estou recebendo um telefonema de algumas pessoas que estão assistindo. Eu quero só confirmar com o Hernani se estão me ouvindo bem e visualizando bem a tela.
Estou ouvindo perfeitamente e a tela tá muito legível, viu, doutor? Não, eu peço desculpa quem está ligando. Eu estou dando entrada a todos aqui que estão solicitando, viu? Agora, algumas pessoas estão com problema de internet que eu estou percebendo várias quedas sucessivas. Muito bem. Então, vamos dar adiante. Nessa breve introdução, as coisas mudaram para todos. Mudou para mim, mudou para você, Hernani, mudou para os deputados, mudou para o trabalhador, mudou para o empresário, mudou para todo mundo, no mundo inteiro. E isso trouxe repercussões infelizes para todo mundo. E nós ficamos atentos, assim como boa parte dos médicos, dos pesquisadores, dos cientistas também ficaram atentos. E lá atrás, no início da pandemia, nós publicamos esse artigo numa revista chamada Arquivos Brasileiros de Cardiologia, para quem não é médico, para quem não é cardiologista, é a principal revista de cardiologia do Brasil, uma das principais da América Latina e do mundo. E é a revista oficial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde eu tive a oportunidade de coordenar um grupo de colegas fantásticos aqui da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, e fizemos um levantamento na Santa Casa de Feira de Santana sobre as repercussões da pandemia da Covid-19 na prática assistencial de um hospital terciário. E nós vimos, naquela época, uma redução absurda de atendimento em todas as áreas. Para quem não conhece, a Santa Casa de Feira de Santana ele é um centro terciário de atendimento principalmente de cardiologia e de oncologia, ou seja, problemas cardíacos e câncer. Você vê que não é pouca coisa. Naquela época, nós comparamos o atendimento no hospital no período de 23 de março do ano passado, logo que decretou a pandemia, até 23 de abril. E comparamos esse movimento com o movimento do ano anterior, de 2019. O que é que nós observamos? Observamos que o pessoal estava ficando em casa. O pessoal com infarto estava ficando em casa. O pessoal com apendicite estava ficando em casa. O pessoal com doenças graves estavam ficando em casa. E só no pronto-socorro, lá do hospital, houve uma redução de 45% no número de atendimento em um mês. Algo estava acontecendo com esses pacientes. Eles não deixaram de ficar doentes. E por que eles não estavam indo para o hospital? Com medo de se infectar pela Covid. Mas estavam sentindo uma dor no peito e ficavam em casa. Será que isso teve consequência? Vamos ver já já. Olhe no setor da oncologia. Aqui é a redução do número de consultas em oncologia. E aqui, meu amigo, é a redução do número de sessões de quimioterapia. Deputado Ângelo, a quimioterapia não pode esperar. A quimioterapia para o indivíduo que tem o câncer, hoje, é a diferença entre a vida e a morte. E naquela época, houve uma redução de 45,2%. A mesma redução do pronto-socorro de cardiologia foi apresentada no número de sessões de quimioterapia na Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. A Santa Casa de Feira de Santana atinge uma macro-região de mais de 30 municípios. Todos esses pacientes são atendidos pelo SUS, Hernani, deputados. Todos são pelo SUS. Santa Casa é uma luta absurda, com profissionais extremamente dedicados, não são só médicos, não. Médicos, enfermeiros, auxiliares, administrativos, todos. Todas as pessoas que têm câncer numa macro-região de mais de 30 municípios no estado da Bahia vêm para a Feira de Santana para fazer radioterapia e quimioterapia na Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Um serviço de extrema importância e uma redução de 45%. O que é que aconteceu com esses pacientes? Enquanto nós estávamos fazendo essa pesquisa com essas preocupações, outros grupos no Brasil também estavam, deputados. E um grupo da Universidade Federal de Ouro Preto constatou e demonstrou um aumento de óbitos domiciliares em casa devido à parada cardíaca, parada cardiorrespiratória em tempos de pandemia de Covid-19. O que é que eles fizeram? Eles compararam o serviço da SAMU em Belo Horizonte no mesmo período que eu estava avaliando aqui em Feira de Santana, sem saber, eles estavam avaliando lá. E o que é que eles observaram? Eles observaram que o SAMU de Belo Horizonte
constatou 376 mortes dentro de casa no mês de março de 2020, logo depois que iniciou a pandemia. Quando comparou com 2019, houve um aumento considerável e com 2018 um aumento maior ainda. Vocês são inteligentes e vocês já sabem por que isso ocorreu. Por que as pessoas estavam morrendo dentro de casa? Bruna Santana, que está extremamente atenta no computador aí. Pois é, Bruna, estou lhe vendo aqui. Por que as pessoas estavam com medo de ir para casa? Muito bem, as coisas continuaram andando. A nossa pesquisa reverberou e recebemos um convite, naquela época, da Universidade de São Paulo, do Hospital Sírio-Libanês, do Instituto do Coração, que, junto com a Universidade Federal da Paraíba e nós aqui na Santa Casa da Misericórdia de Feira de Santana, fizemos uma pesquisa extremamente importante, onde mostramos, deputados, uma redução significativa na hospitalização e um aumento considerável na mortalidade por doenças cardiovasculares durante a pandemia da Covid-19. Olhe que esses dados todos estão disponíveis no SUS e no site do Registro Civil, que eu deixo para quem quiser e deve constatar. Olha o que foi feito. Essa linha roxa aqui refere-se ao número de procedimentos que foram realizados nos hospitais, diversos tipos de procedimentos. No ano de 2016, 2017, 2018, 2019, um aumento, um incremento lento e como esperado. E essa curva pontilhada era a projeção dos procedimentos para o ano 2020. Com a pandemia, deputados, olha o que aconteceu com o número real de procedimentos. Ele caiu de um total de quase 5 milhões para 2.700.000. É uma redução de mais de 50%. O que será que estava acontecendo com esses pacientes que não iam para o hospital? Olha o número de cirurgias em 2016, isso tudo pelo SUS, viu? No Brasil todo, não é só em Feira de Santana, não. Cirurgia em 2017, cirurgia em 2018, em 2019 aumentou bastante para 4.500.000 cirurgias pelo SUS no Brasil. A projeção de 2020, deputado Ângelo, era isso aqui. Olha o que aconteceu com o número de cirurgias. E aqui vai apendicite, colecistite, câncer de mama, cirurgias feitas pelo SUS no Brasil inteiro. Redução importantíssima. E o que é que aconteceu em relação a internamentos, internações e mortes? O gráfico em azul mostra o número de internações, também em 2016, 2017, 2018, 2019, a curva natural, uma projeção nessa linha pontilhada de um aumento gradual para 2020. Na realidade, houve um despencou o número de internações nos hospitais pelo SUS no Brasil inteiro. E o que é que aconteceu com as mortes no hospital? Se internou menos, morreu menos no hospital. Por quê? As pessoas estavam morrendo em casa. Será que isso ainda está continuando agora? É fácil de ver. É só entrar no site do DataSUS e no site do Registro Civil. Mas olhe que gráfico que nos diz tantas coisas. Esse é o gráfico que fala da letalidade. Doutor André, mortalidade e letalidade é a mesma coisa. Não, não é. Mortalidade é uma coisa, letalidade é outra. O que é letalidade? Letalidade é o número de pessoas que morrem secundário a determinar. Por exemplo, número de pessoas que internaram, X. Daqueles que internaram, quantos morreram? Y. Essa é a letalidade. Então, aqui tem a letalidade hospitalar no ano 2016, baixou um pouco em 2017, manteve-se estável em 2018 e 2019. A tendência da letalidade hospitalar no Brasil em 2020, sem a pandemia, era continuar uma redução discreta. Por quê? Pela melhora do atendimento, pelos pacientes procurarem atendimento mais precoce,
Mas o que é que aconteceu com a letalidade hospitalar em 2020? Aumentou, e aumentou demais. E por que aumentou? Porque os pacientes, quando chegavam no hospital, Hernani, já chegavam numa gravidade tal que a chance de morrer era maior. E por que chegava mais grave? Porque demorava demais para ir. Eu tenho vários pacientes, todos os médicos têm vários. O indivíduo começou a sentir uma dor no peito. Ah, não, isso aqui não é nada não, foi alguma coisa que eu comi. Ou uma dor na barriga, era um apendicite, e na verdade era um infarto. Ou uma dor na barriga, ao invés de procurar o hospital, não, isso aqui vai passar, não é nada não. Quando abriu o olho, era uma apendicite. Ou morria antes de chegar no hospital, ou quando ia para o hospital, apresentava essa curva aqui. Chegava num estado tão grave que a chance do médico fazer alguma coisa para evitar a morte diminuía, portanto, aumentava a letalidade. Quais são as nossas conclusões desse estudo especificamente? Houve uma redução da assistência à saúde cardiovascular na população brasileira atendida pelo SUS, tudo isso é SUS, durante o período da pandemia de 2019. Quais as consequências dessa redução? Qual é a consequência dessa redução da assistência à saúde? Uma redução no número de internações por doenças cardiovasculares. E qual a outra consequência? Um aumento da taxa de letalidade intra-hospitalar decorrente dessas patologias. Então, ficou muito claro. Mas isso foi só uma introdução. E eu vou ter que me segurar um pouquinho, porque eu gosto de falar sobre isso, isso é um prazer. Eu ficaria muito feliz se eu pudesse viver só fazendo isso, mas tem que fazer outras coisas que são boas também, não tem problema não. Mas eu fui convidado para falar sobre coronavírus e coração. Eu fui convidado para falar sobre as sequelas, as complicações e as sequelas. Rapidamente, o que é que nós sabemos das pesquisas em nível mundial? Nós sabemos que as pessoas em idade avançada, as pessoas com fatores de risco, tipo hipertensão, as pessoas com diabetes, as pessoas que tiveram infarto, tiveram insuficiência cardíaca, tiveram derrame, quando elas adquirem, não é que elas têm uma chance maior de adquirir a doença, não tem. Se essas pessoas se cuidam, se usam máscara de forma adequada, se mantêm um distanciamento social de forma adequada, se tomam os cuidados de lavar a mão, de passar álcool gel, a chance dela pegar a Covid é a mesma chance de quem não tem problema no coração. Mas se essa que tem problema no coração pega a Covid, a chance dela complicar é muito maior do que aquela que não tem problema no coração. Então, assim, as pessoas quando pegam a Covid, a grande maioria vai ter uma febre, vai ter uma tosse, vai ter os sintomas de uma gripe, mas as coisas podem evoluir, e podem evoluir para a falta de ar, podem evoluir para o aumento da frequência respiratória, podem evoluir para a diminuição da concentração de oxigênio no sangue. Isso faz com que ocorra uma inflamação sistêmica, inflamação em todo o corpo, onde se libera uma série de substâncias essas que trazem risco para o coração. Eles causam inflamação no coração, que chama miocardite. Eles aumentam, a Covid é uma doença que, fundamentalmente, ele aumenta, eu vou falar num termo, quando a gente dá uma aula para médico, a gente fala alguns termos, eu vou tomar alguns cuidados, se eu não estiver seguindo isso, me corrijam, por favor, de trazer uns termos que sejam assim, entendíveis para todos, e não termos técnicos. Então, aumenta a trombose. O que é trombose? Coágulo. Coágulo dentro do coração, coágulo no cérebro, coágulo no pulmão, coágulo nas veias. A Covid aumenta muito, ela é uma doença trombogênica, aumenta a possibilidade de formação de coágulo, aumenta a chance de arritmia. Tudo isso pode fazer com que a pessoa evolua com um quadro grave de choque, falência de múltiplos órgãos e morte. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que, em cima de várias e várias pesquisas, que boa parte das pessoas que adquirem a Covid, ou elas são diabéticas, ou elas têm doença do coração, ou elas têm hipertensão, ou elas têm câncer. E essas pessoas, ao adquirirem a Covid, vocês já sabem que aumenta o risco de complicação. Então, assim, qual a mortalidade da Covid no Brasil hoje? 2,5%. Qual a mortalidade da Covid por
Devido à Covid, na Bahia, hoje, 1,9%, de uma forma geral. Qual a possibilidade de uma pessoa com doença cardiovascular morrer se ela adquirir a Covid? 10,5%. É muito alto. E se ele for diabético? 7,3%. Se ele tiver câncer, 5,6%. Então, se todos nós temos que nos cuidar, se todos nós temos que utilizar as medidas para tentar evitar a Covid, isso eu não estou nem falando da vacina, que é o que realmente todos merecem e devem ter. Mas os cuidados habituais são mandatórios para evitar isso aqui, ó. Isso que vocês vão ver aqui agora parece um slide complicado, mas eu vou traduzir de forma muito simples para vocês. Uma pessoa que tem Covid, o vírus, por si só, Ângelo, ele pode atacar o coração. Aumenta a chance no indivíduo que tem doença do coração? Aumenta. Mas nós estamos vendo, e vocês estão vendo, o mundo todo está vendo, que ocorreram mudanças. Desde um ano atrás, novas variantes estão chegando. Então, se a chance era maior em quem tinha problema do coração, e quem tinha hipertensão, e quem tinha diabetes, isso está acontecendo hoje em todas as populações. E, infelizmente, não está acontecendo só em idosos. E, infelizmente, não está acontecendo só em adultos, Hernandes. Nós estamos vendo vários casos também em criança. Então, a importância da vacinação, a importância dos cuidados com a máscara, com o distanciamento, com a higiene das mãos, não pegar no nariz, não pegar na boca, não pegar no olho, e por aí vai. Por quê? Porque o vírus pode diretamente afetar o coração? Pode, sozinho. Mas ele pode levar também a um processo inflamatório, que nós já vimos, aumentando a chance de formação de coágulos, lesão nas artérias, afetando o coração. Existe uma doença chamada cardiomiopatia de estresse, é conhecida como síndrome de Takotsubo. E eu vou dar mais detalhes para vocês sobre isso, já que está associado ao estresse. E o estresse da pandemia, da mesma forma que o estresse quando a pessoa está no meio de um terremoto, da mesma forma o estresse quando se perde um ente querido, essas entidades aumentam a chance da pessoa desenvolver uma doença do coração chamada cardiomiopatia de estresse, ou síndrome de Takotsubo, que simula muito um infarto do miocárdio, mas não tem entupimento na artéria. A parte do coração sofre, fica com essa cicatriz que vocês estão vendo aqui, mas não tem entupimento nas artérias. Qual a outra forma do coração ser lesionado com a Covid? Com todo o processo inflamatório, a pressão pode cair demais. Quando a pressão cai demais e a pessoa está com febre, e a pessoa não está respirando direito, ocorre a hipóxia, diminui a quantidade de sangue com o oxigênio que chega no coração. Por quê? Porque a oferta está diminuída, a oferta de oxigênio, mas a demanda, o consumo de oxigênio pelo coração está aumentado. Esse desbalanceamento faz com que o coração sofra, leva a uma ruptura de placa e pode causar um infarto, além do estado inflamatório. Tentei trazer da forma mais simples possível para vocês, para mostrar que a Covid leva a um estado de aumento da possibilidade de formação de coágulo, leva a um estado inflamatório, inflamação difusa. Esses dois fatores associados causam a injúria no coração, causam a lesão no coração, devido a essa série de alterações que são apresentadas aqui. Resumindo isso que eu estava passando para vocês, as manifestações cardiovasculares da Covid são injúria miocárdica, infarto do miocárdio, síndrome de Takotsubo, que eu já acabei de relatar, inflamação do pericárdio, que é o saco que envolve o coração, chama pericardite, inflamação do coração, levando à insuficiência cardíaca, o coração cresce e fica fraco, e a pessoa fica com muita falta de ar. Além de todos esses processos, especificamente no coração, ele pode causar um coágulo no cérebro.
e esse coágulo no cérebro ser o responsável por um acidente vascular cerebral, que é deletério. O acidente vascular cerebral, eu não sei o que é pior, se é o coração, o infarto ou se é o derrame, mas o infarto, muitas vezes, a pessoa ainda se recupera e consegue levar a vida dele. Mas uma pessoa que tem um derrame e fica em cima de uma cama, dependendo dos outros, até para beber um copo d'água, ele acaba com a vida dele e acaba com a vida de mais alguém na família que tem que ficar tomando conta dele. A gente lida com isso todos os dias, aí em qualquer hospital da sua cidade que você vai ver. Então, além da chance maior de ter um AVC, de ter um derrame cerebral, se esse coágulo for no pulmão, a chance de ter uma embolia pulmonar doença extremamente grave. Se for nas veias, uma trombose nas veias, trombose venosa profunda. Se for na artéria, trombose arterial, com o risco de perder a mão ou perder a perna. Então, pessoal, resumindo, os efeitos cardíacos da Covid-19. Aqui está o maldito do SARS-CoV-2. Ele pode levar a uma lesão direta do coração, aqui é só revisão. Ele pode levar a uma série de processos inflamatórios que também lesam o coração. E eles podem levar a diminuição da oxigenação, hipóxia, que também compromete o coração, levando a arritmia, infarto, insuficiência cardíaca. Quais são os sintomas que a pessoa apresenta na fase aguda da Covid? Todo mundo sabe. Todos nós hoje, não existe uma pessoa no Brasil que não conheça alguém que não tenha tido Covid. A grande maioria dos casos são 85% a Covid leve. Ou mesmo assintomática, o que é um risco, porque ele está transmitindo. Mas vamos entrar nisso depois, vamos falar sobre isso depois. E o que é que a pessoa, os 15% que sente, os 15% precisam internar. Desses, 5% vão para a UTI. E desses, cerca de 2,5% morrem, infelizmente. Mas na fase aguda, 80% apresenta fadiga. Na fase aguda. 70% apresenta dispneia. Dispneia é falta de ar, dificuldade de respirar. 70% tosse, dor de cabeça, falta de apetite, dor no corpo. Todos nós conhecemos alguém que teve Covid, que não precisou internar, mas teve Covid e sentiu algo disso aqui. Mas o nosso foco não é isso. O nosso foco, a pergunta foi o que é que o paciente sente e o que é que o coração apresenta depois que tem a Covid, como sequela do Covid. Então, vocês veem aqui que cerca de 50% na fase tardia continua apresentando falta de ar. 50% aproximadamente isso. Quase 60% fadiga. 30% dor no peito. Tudo isso pode estar associado ao coração, deputado. E é aí que nós temos que nos preocupar. Por quê? Porque muita gente está saindo da Covid e não está fazendo uma avaliação tardia pós-Covid, achando que já passou e já está tudo bem. Eu rezo para que esteja, mas infelizmente muitas coisas ainda podem continuar como sequela da Covid, e não só do coração. Sequelas cerebrais, sequelas pulmonares, a fibrose pulmonar, a cicatriz no pulmão, deixando sequelas com essa. Uma das causas dessa falta de ar precisa ser investigada, precisa ser acompanhada. É importantíssimo a fisioterapia a longo prazo para esses pacientes que continuam com fadiga e com falta de ar depois da Covid. Esse aqui é um trabalho publicado nesta revista. Essa revista é uma das mais importantes no mundo, chama JAMA. E eu tenho uma informação assim, a comunidade precisa aprender com isto. Todos os artigos que eu procurei para fazer essa aula, deputado, e todos os artigos que os cientistas estão procurando sobre Covid, estão todos free, estão todos livres, estão todos sem custo para qualquer pessoa ter acesso na internet. A maioria dos artigos em revistas médicas você tem que pagar para ter acesso a ela.
Então, o médico tem acesso, é sócio da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele tem acesso a tal revista. A Sociedade Americana, ele tem acesso a tal revista, mas não é aberto para todos, como deveria ser, mas não é porque tem custo. Mas todos os cientistas de todas as revistas chegaram ao consenso que, pela gravidade, pela pandemia, todos os artigos publicados no mundo inteiro estão de livre acesso, para quem quiser fazer o download e aprender sobre a Covid. Então, esses artigos todos foram de livre acesso, estão de livre acesso. E eu trouxe para vocês alguns. Essa revista JAMA é uma das mais importantes do mundo. E ela fala sobre a incidência. Lembra da cardiopatia de Takotsubo? Ou da cardiopatia de estresse? Aqui foi um trabalho sobre isso. Eles fizeram mostrando a incidência, o número de novos casos da cardiopatia de estresse durante a Covid-19. Então, assim, historicamente, no ano de 2018, 2019, até antes da pandemia, historicamente, para cada 100 pessoas que chegavam no pronto-socorro com uma dor no peito, característica de um infarto, 2 pessoas estavam tendo a síndrome de Takotsubo. Geralmente acomete mulheres, na meia idade, na maioria das vezes, mulheres que estão passando por um estado de estresse emocional muito forte, ou é uma separação, ou uma perda de um filho que ninguém merece, ou de um ente querido, uma carga de estresse muito forte. Então, cerca de 2 a cada 100 que chegaram no pronto-socorro estavam tendo a síndrome de Takotsubo. E você tinha que fazer o diagnóstico diferencial do infarto, porque o tratamento, embora tenha coisas semelhantes, mas tem coisas que são diferentes. Durante a pandemia, essa incidência quadruplicou. Ela passou de 2 para 8, devido à carga de estresse que todos nós estamos convivendo por conta dessa pandemia. E quais são, Ângelo, as sequelas tardias da Covid, especificamente no coração? Esse é outro artigo publicado, eu não estou vendo aqui o nome da revista, é porque eu estou... Está aparecendo o nome da revista aqui em cima de sequelas tardias, Hernani? Só um instantinho, o nome não tem problema. Não está, eu passo para vocês daqui a pouco. Mas esse slide é muito interessante. Repare. Desculpe porque está em inglês, mas é o que tem na literatura. Aqui está o tempo da pessoa que adquiriu a doença. Tempo 0, com 21 dias, com meses e com ano. Aqui de respeito à severidade da doença. Então, no início da infecção pelo Covid, existe uma resposta viral, seguida por uma resposta da pessoa, daí aquele processo inflamatório intenso. Nessa fase aqui, que é a resposta viral com a resposta do hospedeiro, a pessoa pode ter aquela síndrome da angústia respiratória grave e a miocardite aguda. O que é miocardite aguda? A inflamação intensa no coração. E essa inflamação intensa no coração aumenta muito a chance de arritmia e de morte súbita. Com o passar do tempo, quando o vírus atinge o pico e depois ele começa a reduzir, a resposta do hospedeiro, a pessoa não ficou boa. Ela melhora os sintomas da Covid, mas nesse período aqui de 21 dias até alguns meses, as pessoas podem ter a mesma inflamação lá no coração, só que a inflamação a longo prazo, a inflamação não se resolveu. E nós não nos percebemos disso, ou não damos a importância adequada. Isso está associado a cardiac arrest, parada cardíaca, morte súbita, principalmente durante atividade física em atletas que fazem esportes competitivos. Isso na fase de convalescência. Com o passar dos meses e dos anos, na fase crônica, o que é que vai acontecer? Nós não sabemos. É tudo ainda muito novo na Covid. Nós temos que estar atentos. Os pesquisadores precisam estar atentos. Os pesquisadores precisam ser estimulados, é preciso de verba. Os pesquisadores precisam de dinheiro, não é para poder viajar, nem para comer comida boa, nem para comprar carro bom, não. É para investir nas pesquisas. Por quê? Porque tudo precisa de dinheiro.
senão não consegue comprar a aparelhagem adequada, senão não consegue fazer o recrutamento adequado, senão não consegue fazer as pesquisas adequadas. E todos nós precisamos saber o que é que vai acontecer com o nosso coração a médio e a longo prazo, porque a Covid é uma doença nova e nós ainda não temos essa resposta. O que nós temos até agora é que as pessoas costumam ficar com aumento do nível de colesterol e, por conta da lesão grave na fase aguda no pulmão, as pessoas estão ficando com fibrose no pulmão, cicatriz no pulmão. E a cicatriz no pulmão, a pessoa tem dificuldade de respirar. E essa miocardite também parece que é uma realidade com a cicatriz no coração. E como é que a gente consegue visualizar, doutor André, a cicatriz no coração? Pergunta boa. E para toda boa pergunta, Hernani merece uma boa resposta, Magno. Existe um exame hoje, infelizmente, muito caro, infelizmente, com pouco acesso à grande maioria da população, no mundo todo, não é só no Brasil, não, mas particularmente no nosso país, que é a ressonância magnética do coração. E é por conta da ressonância que nós estamos sabendo essas coisas que estão acontecendo na fase mais tardia. Aqui está uma ressonância do coração. O que é que essa ressonância está me mostrando? Isso é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, onde eles pegaram 26 atletas universitários, jovens que fazem esportes e competições universitárias. Desses 26, todos tiveram a Covid. Todos eles, deputados, a Covid era assintomática, não sentiu nada, deu o diagnóstico depois porque fez o exame de sangue, ou fez o PCR, o RT-PCR, ou a Covid foi assintomática, ou Covid com sintomas discretos. Não sentiu sabor, não sentiu cheiro, teve uma febre. Desses 26 atletas, jovens atletas universitários nos Estados Unidos, que fizeram a ressonância, 15% tinham miocardite, tinham inflamação no coração. E 30% tinha cicatriz. Isso que vocês veem aqui nessa tela, nessa seta, eu acho que vocês estão vendo minha setinha também, aqui a setinha azul, a cicatriz no coração e a setinha branca, a cicatriz no pericárdio, que é o saco que envolve o coração. O que é que isto, qual a consequência disso com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos? Nós não sabemos. É preocupante? É muito preocupante. Temos que investigar muito. Isso aqui foi outro artigo publicado também no JAMA, no final do ano passado, não tem 6 meses. Desculpe estar em inglês, mas vou traduzir apenas para aqueles que não sabem, que não. Enfim, os desfechos cardiovasculares usando a ressonância magnética em pacientes que recentemente se recuperaram da Covid-19. E o que foi que esse artigo mostrou? Esse artigo mostrou um processo inflamatório. Aqui é o coração, cortado como se cortasse uma laranja. Então, está num corte transversal do coração, aqui o ventrículo esquerdo, aqui o ventrículo direito. E essa linha verde aqui, essa parte mais detalhada aqui, é mostrando de forma muito clara, para quem entende, que tem uma inflamação no coração dessas pessoas. E mostrando também a fibrose, também a ressonância aqui, a fibrose. Essa fibrose e essa inflamação, os dados já mostram que eles aumentam a chance de arritmia, aumentam a chance de morte súbita. Então, eu me preocupo muito quando uma pessoa tem a Covid, e graças a Deus passou da fase aguda da Covid, e nós estamos vendo muito aí jogadores de futebol, atletas profissionais. Eu não sei se todos eles estão fazendo a avaliação da forma que deve ser feita. Né? Tem atletas famosos, tipo A, B ou C, que eu não vou citar o nome, que os times têm condições de fazer? Tem. Mas, na nossa realidade, a grandíssima maioria não tem. Eu não sei se os atletas do meu querido Fluminense de Feira de Santana têm condição de fazer ressonância magnética. Eu não sei se o pessoal do Bahia e do Vitória está fazendo. Né? E quais as consequências disso? Eu não sei. Ninguém sabe. Nós vamos ter que pagar o preço para poder ver.
Portanto, pessoal, a recomendação é cuidado. A recomendação é use máscara. A recomendação, todos já sabem, é distanciamento social, é lavar as mãos sempre com água e sabão. E tem que ensaboar, porque se o sabão não formar espuma, ele não mata o vírus. O vírus tem uma camada que não resiste àquela espuma do sabão. Então, lavar a mão ligeiro, com pressa e sair, fazendo de conta que lavou, esqueça. Não resolve nada. Ele tem que ensaboar, porque é a espuma que destrói a camada de proteção do vírus e ele morre. Da mesma forma que o álcool a 70%. O álcool em concentrações, o álcool ele desidrata a camada do vírus e ele morre. Então, o álcool em percentual inferior talvez não faça isso. Então, isso tudo é importante. Mas a nossa salvação é a vacina. Todos, não adianta. Doutor André, eu já fui vacinado, graças a Deus já. Tomou as 2 doses, tomei. Está tranquilo? Não estou. Não estou, porque a maioria da minha família não está, a maioria dos meus amigos não está, a maioria dos meus pacientes não estão, a maioria da população não está. E nós só estaríamos realmente, teoricamente, protegidos quando pelo menos 70% da população estiver vacinada. Pelo menos é o que nós estamos vendo em Israel. Então, assim, eu parabenizo aqueles todos que estão comprometidos com a vacina. Eu parabenizo aqueles todos que estão comprometidos com o uso da máscara, do distanciamento, dos cuidados de higiene. E parabenizo, em particular, o deputado Ângelo Almeida e a todos vocês, deputados da Assembleia Legislativa da Bahia, por essa iniciativa de que esses assuntos venham à tona, esses assuntos sejam debatidos. Nós não podemos e não devemos, não temos o direito de tapar o sol com a peneira. Não resolve nada. E eu vou fazer um apelo a vocês que estão indo para baladas, a vocês que não estão se cuidando. Pense no coletivo. Pense na família de vocês. Eu entendo também o trabalhador. Você pedir para um trabalhador que depende do seu dia a dia, do que ganha no seu dia para comprar o pão para comer de noite, eu entendo que é difícil ele ficar em casa. O indivíduo que está ali carregando sua carrocinha para vender sua banana, vender sua jaca, para pegar aquele dinheiro e comprar o feijão para levar para casa ou o leite para o filho, é muito difícil. Então, você que é funcionário público, que ganha seu dinheiro de forma justa, de forma honesta, menos mal. Você que tem um certo recurso, que tem uma reserva, vai continuar vivendo. Mas quem não tem condição, quem não tem reserva nenhuma, se não trabalhar naquele dia, não come, se não come, morre. Ou chega em casa, o filho está com febre e não tem dinheiro para comprar um remédio. Então, cada caso é um caso, julgar os outros é muito difícil. Desculpe se eu sair do tema, mas eu acho que faz parte do contexto. Agradeço demais a atenção de vocês, acho que foi um pouco além do que eu gostaria. Depois de 30 minutos, eu não sei se eu tenho a capacidade de manter a concentração das pessoas, mas confesso a você que fiz o esforço para poder ajudar, e é o que cada um deve fazer. E agradeço mais uma vez, deputado Ângelo, agradeço a Hernani pelo auxílio técnico, agradeço a todos vocês, acho que tivemos mais de 60 pessoas assistindo, e espero que isso reverbere, e vamos ter força, fé que nós vamos passar por isso. Mas o importante é a gente se cuidar agora, para quando isso passar, essa semana um paciente me disse, doutor, nós vamos passar por isso. Eu digo, vamos passar sim, amigo. Mas o importante é a gente se cuidar agora, para quando passar, nós estarmos aqui. Quero mandar um beijo grande para a dona Jacira Almeida, que é a principal responsável por estar aqui, e por Ângelo estar aí, que é minha mãe, de 83 anos, e já tomou as 2 doses da vacina. Eu acho que ela está assistindo. Não sei, Ângelo, se ela está. Eu vi no início que estava. E está há 1 ano sem sair de casa. Não teve Natal, não teve aniversário, não vai ter Semana Santa. Quer dizer, Semana Santa vai ter, não vai ter a família junto. Porque família também passa a doença, pessoal. E a maioria dos doentes pegam a Covid de pessoas próximas, ou durante um almoço, ou durante um café, porque tira a máscara, ou durante a balada. Muito obrigado e estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar um pouco mais. Eu vou descompartilhar a tela, viu Hernani? Perfeito, doutor André. Dona Jacira se encontra na sala, sim, viu? Só para confirmar para o senhor. Um beijo grande para ela.
Hernani, sempre eficiente. Obrigado muito pela presença. Obrigado, deputado Ângelo. Deputada Fabíola, muito obrigado pela presença. A senhora, como grande companheira, não só de partido, mas como também de luta e de vida, médica também, colega do Dr. André, tem a preferência e o privilégio de fazer a primeira interlocução depois dessa apresentação. Muito obrigado, André, mais uma vez, pela apresentação. Nos brindou realmente com muita informação que eu acredito seja valorosa para ajudar cada um de nós fazendo nossa parte a reverberar informações necessárias para mitigar, né, por momentos de tranquilidade, de menos estresse para nosso povo. Fabíola, com a palavra. Libera a deputada, por favor. Já está liberado. Bom dia, meu presidente dessa importante comissão da Covid, deputado, amigo, companheiro Ângelo Almeida. Bom dia, doutor André Cerqueira. Quero iniciar lhe parabenizando por uma explanação muito clara, didática, e parabenizando também por você estar fazendo ciência. Tem um importante artigo que mostra aí a redução das hospitalizações, do número de procedimentos e aumentando a taxa de mortalidade em casa. Isso é importante. Nós que temos acompanhado, infelizmente, sobretudo pelo governo federal, a negação da ciência, uma desinformação em relação a medidas restritivas, que o senhor muito bem ressaltou aqui, o uso de máscara, a higienização das mãos. E eu quero aqui falar, não como médica, presidente de Comissão de Educação e Serviços Públicos e da Saúde, mas eu vou lhe fazer um questionamento como paciente que teve Covid-19 grave, não precisando de internamento, não precisando de UTI, mas ficando 13 dias internada, com catéter de O2, com sarcopenia importante, com uma erupção cutânea pós-Covid, que as pessoas também precisam lembrar que não é mais apenas uma manifestação pulmonar, e sim multissistêmica. E aí eu vejo a importância, deputado Ângelo, de trazer o doutor André Cerqueira aqui para falar das sequelas tardias no coração, porque as pessoas estão deixando de fazer esse acompanhamento pós-Covid. Eu própria quero relatar que tenho 120 dias, doutor André Cerqueira, de Covid, e ainda tenho cansaço em cerca de 20% das minhas atividades, ainda apresento dor no peito leve e, por isso quero lhe fazer essa pergunta. Tenho um cardiologista que me acompanha, que solicitou exames, 2 dos quais eu fiz, mas não fiz a ressonância magnética porque, até pelo receio que as ressonâncias realmente estão sendo muito demandadas hoje pelos pacientes, os atuais suspeitos. E aí vai minha pergunta. Primeiro, lhe parabenizando por falar dessas sequelas importantes no coração, que são precisos segmentos pós-Covid. Doutor André, eu não fiz ressonância magnética e tenho 4 meses pós-Covid. Qual a importância, considerando hoje o recrudescimento da pandemia e estarem todos os centros de imagem lotados e, consequentemente, com novas cepas, que eu não fui vacinada ainda, então, portanto, estou ainda suscetível, como a maioria da população não vacinada, essas novas cepas, a reinfecção. Qual a importância de fazer essa ressonância antes dos 6 meses e qual seria, no caso de identificar, eu tenho um ecodoppler e um Doppler de carótida e um ecocardiograma normais. Então, qual seria a importância, em que timing esse acompanhamento pós-Covid para manifestações cardiovasculares? E o senhor falava de fisioterapia. Eu fiz 3 meses de fisioterapia. E aí vai nossa pergunta. Qual o tempo para fisioterapia, tanto de pacientes aparentemente normais, porque nós sabemos que na Bahia nem todos têm acesso aos exames de imagem. Às vezes, a maioria, como foi citado, tem sintomas de fadiga, de falta de ar, mas no momento não tem acesso aos exames.
Então, qual é a recomendação em relação ao tempo de fisioterapia pós-Covid? Qual é o protocolo de exames para investigação de manifestações cardiovasculares? Então, eram essas as minhas perguntas. Te parabenizando mais uma vez, Ângelo, dizendo que estamos juntos, vamos fazer uma audiência pública conjunta sobre o plano estadual de vacinação. Saudar aqui nosso governador, que incluiu policiais militares agora, né, pacientes com hemodiálise, dizer que a gente reconhece o esforço do governo da Bahia na diminuição da taxa de letalidade, como foi muito bem descrita aí por Dr. André. A taxa geral de mortalidade é 2,5 no Brasil e a Bahia tem 1,9. Isso é fruto do governador Rui Costa, dos municípios e também da Assembleia Legislativa, que atenta, aprovou muitos projetos, e do trabalho desta comissão importante, Ângelo, que tem você à frente com essa sensibilidade de democraticamente informar a população e ajudar nas articulações de ações para a gente enfrentar essa pandemia que ceifa vidas. Um abraço, deputado Ângelo, um abraço, doutor André. Obrigado, deputada, é um prazer. A deputada é colega também, é médica, e obrigado pelas suas colocações, pelas suas gentis palavras. Deputada, nós sabemos que nós temos um mundo real e nós temos um mundo ideal e um mundo real, né? Não dá para sair fazendo ressonância para todo mundo. Infelizmente, não dá. Não é só aqui no Brasil, não. É no mundo todo. A minha grande preocupação em relação para quem solicitar, doutor André, você solicita ressonância para todo paciente seu que teve Covid? Não solicito. Então, a medicina não é... Nós sabemos, a doutora Fabiola como médica também, que a medicina não é pegar um carimbo e fazer tudo igual para todo mundo. Cada paciente é um paciente. Então, se eu tenho um paciente, né, Fabiola, que ele continua depois de algum tempo sentindo falta de ar, continua depois de 2, 3, 4, 5 meses de Covid sentindo fadiga, esse paciente tem um olhar especial. Se o eletrocardiograma depois da Covid mudou, comparado com o eletrocardiograma que ele tinha antes da Covid, se é que tinha algum, você pode comparar. O ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, já dá uma informação importante sobre a estrutura, a anatomia e função do coração, entre novas técnicas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas chama strain, para avaliação da deformação do coração. Tudo isso são passos que antecedem a realização da ressonância. A ressonância é um exame fantástico, mas é um exame caro e que poucos têm acesso, infelizmente. Agora, existem algumas pessoas ou alguns pacientes em particular que precisam de uma atenção especial. Então, assim, se é um jovem que pratica atividade física competitiva e profissional, eu penso que, em cima dos resultados de alguns estudos que eu mostrei para você, que é arriscado você liberar esse jovem para uma prática de atividade física num coração que pode ter uma cicatriz. E se ele tem uma cicatriz, uma fibrose ou um edema, a chance dele fazer uma arritmia durante uma prática de uma atividade física competitiva e principalmente profissional, onde o indivíduo vai atrás daquela bola porque o prato de comida dele está ali, então o nível de esforço é absurdo, a chance dele é maior. Nós precisamos tomar cuidado para não vulgarizar uma situação que só vai trazer prejuízo. Eu estou dizendo que o indivíduo que teve Covid não deve fazer atividade física? Não, eu não estou dizendo isso. Uma caminhada não faz mal para ninguém. Se você teve a Covid e você já está se sentindo em condições de fazer uma caminhada, faça. Se você cansou, você para. Mas antes eu andava 1 hora por dia. Agora eu estou conseguindo andar 15 minutos. Ande 15 minutos. Aos poucos, você, com a fisioterapia, que eu vou entrar nesse segundo tópico já, doutora, com a fisioterapia e com a atividade física leve, intensidade, aos poucos você vai aumentando. Eu preciso fazer a ressonância para essa pessoa fazer sua caminhada? Não preciso. Doutor André, eu vou voltar para a academia. Volte, mas volte pegando leve. Vá devagar. Então, resumindo, Covid, deputada, eu peço
ou tem uma tendência de pedir a ressonância. Aqueles jovens ou pessoas que tiveram Covid mantêm-se sintomáticas e vão fazer uma prática de uma atividade física competitiva profissional, ou naqueles que, mesmo não sendo atletas profissionais, eles mantêm-se sintomáticos com alteração no ecocardiograma depois de 2, 3 meses da Covid. Em relação à fisioterapia, cada caso é um caso. Então, se você começa a fazer sua fisioterapia e você começa a observar que está tendo uma melhora gradual, é sinal que está tendo resultado. Você volta a fazer suas atividades já fazendo de forma normal, está ótimo, aí você já pode parar. Mas eu creio que, em média, 2, 3 meses depois, até 2, 3 meses deve se manter, mas, mais uma vez, cada caso é um caso. Eu espero que tenha contemplado as suas perguntas. Obrigado, Obrigada, Fabiola. Muito obrigado, André. Nós temos aqui já levantado a mão. Vamos aqui chamar o doutor Antônio Lopes, presidente da Academia de Medicina da Bahia. Pedir ao companheiro Hernani para liberar aí. Ele, inclusive, já foi colocado para o Hernani como co-anfitrião. O presidente é presidente, né, Hernani? Bem-vindo, presidente. Com certeza, deputado Ângelo. Com a palavra, então, doutor Antônio Lopes. Eu não estou ouvindo bem. O deputado liberou a minha fala? Sim. Então, cumprimentar, bom dia a todos, a Vossa Excelência, em primeiro lugar, parabenizar pela ideia de fazer uma sessão tão informativa, importante para todos nós, não só médicos, mas para a população de uma forma geral. É um trabalho, eu acho, extraordinário da Assembleia. Talvez pudesse ser isso mais divulgado, mais defendido, difundido, quem sabe, um programa aberto para a população de forma geral, apartidário, apolítico, suprapartidário, esquecendo a politização da pandemia, que é uma coisa lastimável, e o que acontece. Então, parabenizo Vossa Excelência, como na condição de deputado, pela organização da palestra do confrade André. Hoje de manhã, na rede social da academia, ontem à noite, André postou o chat dessa sessão. Então, hoje pela manhã, eu escrevi para André, dizendo que eu vou aprender. E, de fato, aprendi. Eu acho que todos nós aprendemos com o André. E veja quão importante é o que eu utilizei, porque a magnífica reitora, confreira Eliane Azevedo, nossa queridíssima irmã Elisa, não tem mais nada que aprender. Ela só tem que ensinar cada vez mais. Mas ela também postou. Ela disse que também ia aprender. Então, eu não sei se ela aprendeu tanto quanto eu. Acredito que eu aprendi mais porque eu sabia menos. Ela sabe mais, com toda certeza. Mas parabenizar agora meu confrade André Almeida, né, que teve uma delicadeza, um gesto, entendeu, de grandeza, quando ele me pediu autorização para postar como pano de fundo a logomarca da Academia de Medicina. Então, eu queria dizer de público, André, que foi uma honra e que espero que seja seguido por todas as pessoas que façam uma palestra e que sejam membros da Academia de Medicina da Bahia. Parabéns, aprendi muito com você. E cada vez eu tenho mais razão quando, investido na função de presidente, eu tive uma ideia, eu preciso interiorizar a Academia de Medicina da Bahia. O interior do Estado tem também figuras brilhantes, médicos extraordinários. Aí está aí uma prova, né, de que realmente um colega que pratica medicina em Feira de Santana, mora no interior do Estado e enriquece os membros da Academia de Medicina da Bahia. Parabéns, confrade André, pela sua palestra. Aprendi muito. Muito obrigado. Bom dia a todos e uma feliz Páscoa para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, presidente.
Deputado Ângelo, me dê um minuto, por favor. Eu não posso deixar de agradecer ao meu presidente, o professor Antônio Carlos Vieira Lopes, presidente da Academia de Medicina da Bahia, que muito me honra a sua presença, e muito feliz e também honrado pelas suas palavras, presidente. Muito obrigado. Eu queria pedir permissão ao deputado Ângelo e aos demais deputados. Eu queria ouvir uma palavra de uma pessoa que eu tenho na mais alta estima, que é a professora emérita da Universidade Federal da Bahia, a membro emérito da Academia de Medicina da Bahia. Eu acho que ela está presente ainda. A professora Eliane Azevedo está presente, Hernani? Ela estava durante a... Se estiver... Está sim, doutor. Estou liberando o microfone dela, viu? Só um pode liberar o microfone dela e eu gostaria muito de... A palavra de professora Eliane nós sempre nos engrandece, não é, professor Antônio Carlos, né, confrade? E ela, como confreira e professora emérita da UFBA, e no alto da sua sapiência, eu gostaria de ouvi-la, por favor. Não sei se ela está nos ouvindo, porque eu já solicitei a abertura do microfone. Ela tá... Pronto, já está. Bom dia, deputado Ângelo Almeida, bom dia, doutor André Almeida, bom dia, o presidente da Academia de Medicina e todos os através desses 3 nomes, cumprimento todos que estão nos acompanhando. E como aprendi, doutor André, realmente é impossível qualquer contato de diálogo científico com o Senhor a gente sair sem ter acrescido algo de um novo conhecimento. O seu irmão, o deputado Ângelo, no início falou da sua dedicação à ciência desde cedo. E realmente o cientista, ele desde cedo desperta essa curiosidade de entender os mistérios da natureza, e sua dedicação à medicina nos engrandece muito, nos traz muito conhecimento, muitos saberes, e eu fico muito feliz por usufruir da amizade desses 2 irmãos, dessa família toda, da família Almeida, e muito feliz pela oportunidade de ter aprendido muito na sua apresentação. O senhor traz conhecimentos que no que está acontecendo. Às vezes as pessoas afogam o raciocínio dentro do momento sem abrir uma perspectiva de futuro. Eu acho que a sua fala abriu um horizonte de preocupação oportuno que deva ser iniciado desde agora. E eu me questiono se o vírus da Covid, a Covid, não seria capaz, é um vírus, é um retrovírus, é um vírus RNA, semelhante ao vírus da polio, se essas coisas que começam a ser observadas agora, se não é a ponta de um iceberg, de que está em construção uma síndrome pós-Covid. O sistema cardiovascular o senhor mostrou muito bem, mas esse vírus é sistêmico. É possível que outros setores do organismo estejam também reagindo da mesma forma, e eu acho que a sua fala foi um grande alerta para que todas as outras especialidades também fiquem atentos para essa possibilidade de se estar construindo, no passar da pandemia, o surgimento de uma síndrome pós-Covid, uma síndrome crônica pós-Covid. Eu só tenho a agradecer as palavras do nosso presidente da Academia de Medicina, as palavras carinhosas também do deputado Ângelo e do senhor doutor André, que é meu cardiologista, é meu amigo, é meu médico, com quem eu aprendo. Realmente é um agregado de virtudes, de saberes e de conhecimento. Eu fico muito feliz de ter estado presente na sua apresentação. Muito obrigada. Obrigado, professora. Nós sempre aprendendo com a senhora. Essa hipótese levantada pela professora Eliane deve ser vista com muita atenção por todos,
Pouca gente está pensando assim, né? Eu não sei se todos conhecem a professora Eliane, mas a síndrome pós-poliomielite é uma coisa que fica para o resto da vida. Então, ela levantou aí a possibilidade que precisa ser investigada. Será que a Covid vai deixar como sequela uma síndrome pós-Covid? Queira Deus que não. E queira Deus que a vacina já possa encurtar o caminho disso aí. Muito obrigado, professora. Obrigado, professora. Obrigado, professora Eliane Azevedo, dizer do meu orgulho, da minha satisfação de contar com a senhora presente nessa casa, na audiência pública da Assembleia Legislativa da Bahia, a senhora que tem conferido por essa casa a comenda 2 de julho, a maior honraria do Estado da Bahia, com todo o mérito de uma mulher lutadora. André colocou aí, não sei se vocês conhecem, é claro que nem todos têm conhecimento, mas a doutora Eliane foi vítima da poliomielite quando criança e superou todas as dificuldades. Foi uma das primeiras, se não me engano, a primeira mulher médica formada pela universidade e foi para o Hospital John Hopkins, abrindo, então, o Hospital Baltimore, John Hopkins, abrindo janelas de oportunidade para tantos outros baianos, né, que também estiveram por lá para se aprofundar e mergulhar no conhecimento, na ciência, e é um exemplo de mulher para todos nós. Portanto, no dia 31 de março, que é o último dia do mês que comemora, né, a valorização das mulheres, é muito simbólico contar com a senhora aqui, nessa sala de reunião, nessa audiência pública, representando as mulheres da Bahia. Portanto, eu queria chamar aqui agora dizer que algumas perguntas que foram postadas, eu penso que não só a doutora professora Eliane, mas também outros, o próprio doutor André já colocou. O doutor Haroldo perguntou, teremos no futuro síndrome cardíaca pós-Covid? Está aí, né, algo que a ciência, né, e os governos, né, terão que ter a responsabilidade de fortalecerem as pesquisas para que a gente possa se antecipar aos problemas. Isso foi muito bem colocado aqui pelo doutor André. Doutor André, doutor Paulo Almeida, seu colega de Catiba, mas que ele é da região lá de Itapetinga, também de Conquista, trabalha por lá. Ele pede, nós inclusive tivemos a oportunidade de outras audiências públicas, as pessoas disponibilizarem, né, o slide, a projeção, para outros poderem usar e estudar em cima do que foi colocado. Esse é o questionamento que a gente faz. Se o senhor poderia disponibilizar para ele a apresentação. O Pedro Hugo Lisboa, né, está com a mão levantada, já está inscrito. O Pedro Fábio Lima também levantou a mão, está inscrito. Nós temos, então, ainda 35 minutos, né, conforme a programação da nossa audiência pública, de durar 2 horas. Encerraremos rigorosamente meio-dia. Então, está aberta aí as inscrições para a companheirada toda que está presente nessa audiência pública. Portanto, por favor, amigo Hernando Hugo Lisboa, liberar o microfone. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Vou agradecer primeiramente ao deputado Ângelo Almeida pela audiência pública e ao doutor André pela excelente explicação. Doutor, eu tive Covid, estou no meu 21º dia. Eu fiz um ecocardiograma transtorácico com Doppler colorido e foi identificado um pequeno derrame pericárdico. E eu fui orientado a que, como ele era pequeno, para não ficar preocupado, mas não tem como a gente não ficar preocupado. Aí eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Será que após essa identificação desse pequeno derrame, o que é que eu deveria fazer? Será que eu deveria procurar algum outro especialista também para
para poder me orientar caso eu possa ter algum problema agora em curto ou longo prazo? Bom dia, Hugo. A pessoa, conforme eu disse na apresentação, a pessoa, quando tem a COVID, ela tem um processo inflamatório difuso em todo o organismo. E existe a possibilidade também de inflamação do pericárdio. O pericárdio é a membrana, é o saco que envolve o coração. Aquelas pessoas que têm a inflamação do pericárdio, elas podem cursar com um acúmulo de líquido, um pouco de líquido dentro do pericárdio, dentro desse saco que envolve o coração. Isso é chamado de derrame pericárdico. Uma breve revisão para aqueles que não são médicos. O derrame em si, na fase aguda, ele não tem a tendência de complicar. Como que o seu organismo vai reagir a isso a médio e a longo prazo, eu não sei. Na grande maioria das vezes, esse derrame é o acúmulo de líquido, derrame pericárdico, ele vai ser reabsorvido. Na hora que passar o processo inflamatório, na hora que a COVID estiver em regressão, esse líquido vai ser, a tendência é ele ser reabsorvido. Mas será que vai deixar alguma sequela? Eu não sei. Uma das condutas preconizadas é você fazer um acompanhamento longitudinal. O que é o acompanhamento longitudinal? Você tem o eco na fase aguda, que mostrou o derrame pericárdico. Depois de algum tempo, 60 dias aproximadamente, é recomendável repetir o ecocardiograma para saber se esse derrame pericárdico regrediu, se ele foi reabsorvido. Se ele foi reabsorvido e você não está sentindo nada, a tendência é não ter mais nenhuma complicação. Se ele não foi reabsorvido, ou você continua sentindo, depois de 60, 90 dias, cansaço, falta de ar, fraqueza, aí você merece uma infecção mais detalhada, uma avaliação mais detalhada da forma que eu conversei com a deputada Fabíola Mansur. Eu queria responder a Paulo, eu espero que tenha contemplado a sua pergunta, falar ao colega Paulo, que gostaria de disponibilizar o slide, que ele fique à vontade, depois eu passo para você, eu pego com o Ângelo o seu e-mail, passe para Ângelo, você me passa depois, deputado, que eu passo esses slides para ele. Quero mandar aqui um grande abraço a uma colega muito querida, que é Tereza Cristina. Tereza Cristina é uma colega muito querida, foi minha colega de turma na época de faculdade e está sempre presente, ávida pela informação. Um beijo grande, técnico. Muito obrigado. Queria aproveitar a oportunidade que a deputada Fátima Nunes, uma decana da Assembleia, uma mulher de fibra, sertaneja, em nome dela também saudar todos os deputados da Assembleia. Deputada, quer dar uma palavrinha? A voz da senhora sempre é muito forte, importante para nós. Ela caiu, viu, deputado Ângelo? Não, ela está aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Então deve estar com acento. Peraí. É verdade. Perdão. Espera aí o microfone dela. Que já solicitei, porque estava a Fátima com acento. Deputada, o microfone dela. Já solicitei aqui, né? Ela estava fechado. Bom dia! Agora. Bom dia, agora sim. Meu caro presidente, deputado Ângelo Almeida, nenhuma das reuniões foram tão chamativas da nossa atenção quanto essa de hoje, porque realmente ela nos chama a atenção para aqueles e aquelas que já tiveram o Covid e que os impactos realmente são preocupantes pelo resto do tempo de vida que as pessoas tiverem. Como disse o médico que estava usando a palavra agora quando eu entrei, uma doença desconhecida. E por isso mesmo não tem 100% de tudo claro, de como
ela acontece, quais as sequelas que ficam e quais as prevenções. A única palavra que nós temos hoje é gritar pela vacina, que tem aquela percentagem de imunização que ainda não tem o 100% da garantia. Então, toda palavra de cuidado para não nos contaminar e a sociedade se isolar, se afastar e usar máscara, tudo isso é muito necessário porque as sequelas elas são impossíveis no momento de ter uma clareza maior sobre elas. Então, eu quero lhe parabenizar e dizer que não estou ficando o tempo inteiro nesta comissão de hoje, porque estamos encerrando o Março Mulher, e na Comissão das Mulheres nós estamos também com debate sobre os impactos da pandemia, na geração do emprego, na saúde também, e estamos também homenageando aquelas mulheres que, nesse um ano de pandemia, estiveram à frente, né? Socorrendo pessoas, levando para os hospitais, aplicando as vacinas agora, cuidando dos mais velhos, dos idosos, e é por isso que eu não estou nesta comissão. Mas deixo aqui a minha palavra de saudação a todos os cientistas, a todos os médicos e a nós parlamentares que estão presentes também na sala, que compõem esta comissão, coordenada pela Vossa Excelência, que tem feito um brilhante trabalho para que a gente esteja sempre próximo da população, ao lado do nosso governador, dos nossos senadores, que têm se empenhado muito também para conseguir as verbas necessárias para garantir a aquisição dos insumos, a implantação dos leitos, e deixar para o senhor um grande bom dia e continuaremos firmes na parceria e na luta. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada, pela participação, pela sua sempre rica contribuição em todos os debates que permeiam, que passam pela Assembleia, mas tê-la aqui na nossa audiência pública é muito importante nesse momento. Quero aproveitar a oportunidade para dizer que o presidente da Assembleia, deputado Adolfo Menezes, e juntamente com a mesa, tem nos dado todo o respaldo e todas as garantias de segurança, de assessoria. Em nome dele, eu agradeço, portanto, a todos os colegas e também a todos os técnicos, né, em nome do Hernani e da Sandra, da Assembleia Legislativa da Bahia, que contribuem com o trabalho desta comissão. Nós fomos, há cerca de 30 dias, inclusive, indicados pelo presidente da Assembleia, Adolfo Menezes, a partir também de uma sugestão da deputada Ivana Bastos, que é a presidente da UNALI, e a UNALI é a União das Assembleias Legisladores e Legislativas do Estado brasileiro. Todas as assembleias têm hoje um coletivo, um fórum, que é chamado UNALI, que se reúne para discutir e apresentar sugestões, né? Sobretudo aos executivos, a governos estaduais, ao governo federal e também a governos municipais. E nós fomos indicados pelo deputado Adolfo para ser o representante da Assembleia Legislativa da Bahia na CONAVE, que é uma comissão nacional de acompanhamento das vacinas. É uma comissão que foi criada pela UNALI e nós estamos sempre em debate com o que está acontecendo. Tivemos o privilégio, inclusive, a semana passada, de participar de uma audiência pública, de uma reunião com a presença de um grupo de mulheres, um grupo Mulheres pelo Brasil, liderada pela empresária Luísa Trajano, da Magazine Luiza, e ela que vem fazendo um trabalho extraordinário, levantando contribuições de todo o setor empresarial do país, seja na logística de transporte de vacinas, assegurando, inclusive, frigoríficos, câmaras frigoríficas, para dar todo esse suporte, auxiliando o Estado, auxiliando o SUS, né, a funcionar com mais celeridade e, sobretudo, com segurança e presteza, né, para a gente fazer a campanha de vacinação deslanchar. O fato é que ainda não deslanchou. Estamos andando a passos de cágado e compararmos ao que está acontecendo em outros países. Porém, temos esperança de que a sociedade civil, a sociedade organizada, possa contribuir com o SUS
porque, inclusive, nós encaminhamos, nessa última reunião que houve, uma proposta para que solicitamos a esse grupo que eles preparassem rapidamente um software, um programa, e doassem às prefeituras para que pudesse ser iniciado um trabalho de cadastramento, de cadastro de voluntários, porque voluntários, enfermeiros ou enfermeiras, auxiliares de enfermagem, profissionais, estudantes no último semestre, tanto da enfermagem quanto no curso de auxiliar de enfermagem, para que, a partir desses cadastros, os municípios possam estarem articulados, se anteciparem ao problema. Na linguagem futebolística, como assim, o bom zagueiro é aquele que se antecipa, né, ao lance. Então, a gente ter, em cada município brasileiro, um cadastro de pessoas voluntárias que vão estar à disposição da campanha de vacinação. Qual é a lógica? Se hoje as vacinas chegam em pouca quantidade, mas há uma esperança muito grande de que isso aumente. Então, o município, ontem eu conversei com o prefeito de Madre de Deus, o município que recebe 400 doses de vacina em uma semana, ele pode rapidamente, de repente, aí subir isso para 2, 3 mil doses, quando chegar aí na casa dos 50, 40 anos de idade. Então, essa equipe que ele tem para dar o vencimento de 40 doses, de 400 doses, será suficiente para, com rapidez, com a celeridade necessária que nós temos para atender a demanda de 2 mil doses? Não. Então, foi aberta essa proposta, elas acataram e isso está sendo encaminhado, inclusive, para tentar incorporar no Plano Nacional de Vacinação, já estão tratando sobre esse assunto. Então, nós temos aqui ainda inscrito o companheiro Fábio Lima, levantou a mão, depois Magno também, Fortunato, são os próximos inscritos. Muito obrigado aí, mais uma vez, deputada Fátima Nunes, pela sua participação. Por favor, Hernani, o microfone de Fábio Lima. Já está liberado. Bom dia a todos. Bom dia, companheiro. Bom dia, companheiro deputado Ângelo. Bom dia, doutor André. Bom dia a todos os companheiros e companheiras presentes, deputada Fabíola, deputada Fátima. Enfim, na realidade, deputado, essa mãozinha que eu tinha levantado era de aplausos, viu? Ela não era de inscrição. Mas, como o senhor já tinha anunciado que eu tinha pedido fala, eu quero só me congratular e parabenizar ao senhor, né, por presidir essa importante comissão e a maneira como você preside esses trabalhos. Né? Nós temos tido o prazer de acompanhar todas as palestras, os debates, e são todas de tamanha importância, e essa de hoje, em particular, né, pela didática e clareza da exposição do doutor André, foi uma aula excepcional. Então, vocês estão de parabéns, doutor André, muito obrigado, viu, pela sua disposição e essa clareza de exposição. E ao deputado Ângelo, que é um deputado que honra o nosso partido, né, nos deixa, membros do PSB, extremamente alegres e orgulhosos da atuação do deputado Ângelo, não só na Assembleia, no dia a dia, como no decorrer do seu mandato, no mandato socialista, extremamente preocupado com a redução das desigualdades sociais em toda a Bahia e no país inteiro, essa grande liderança que é Ângelo. E para a gente do PSB, deputado, é uma grande alegria. Então, lhe parabenizar mais uma vez pela essa condução brilhante dos trabalhos dessa importante comissão. Bom dia. Fábio, meu companheiro, desculpa, porque eu ainda estou numa fase, sabe, de, como disse o doutor André, em relação à professora Eliane, tudo para mim é muito novo. Então, assim, às vezes a tecnologia estou caminhando para ficar melhor. Eu pensei que a mão levantada era você querendo falar, era você batendo palma. Está vendo a diferença? Bom, agradeço a sua participação. Companheira Cris, um grande abraço a todos vocês aqui presentes. Tem aqui escrito ainda o companheiro Magno Fortunato. Por favor, libera o microfone dele.
Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim. Eu quero agradecer de novo a equipe toda e o engenheiro Romeu pela essa grande transmissão e agradecer também ao nosso grande deputado por mais uma audiência fantástica, mais uma que virão mais outras. Especialmente, eu quero agradecer hoje ao doutor André Luiz de Almeida Cerqueira, um médico e um homem que eu sempre admirei e admiro. André Luiz Cerqueira de Almeida. André Luiz de Cerqueira Almeida, que eu admiro e sempre admirei como médico, como homem, e que, para mim, é um orgulho na medicina baiana. É um cara que sempre fez e sempre fará, com certeza, pelos baianos e pelos Brasil. Eu agradeço, estou emocionado, mas eu agradeço de coração a todos vocês. Deputado, estamos juntos. Um abraço, André. Tudo de bom para você. Um beijo no coração. Obrigado, Pedro. Obrigado. Muito obrigado, Magno, pelas suas palavras. Magno é uma pessoa muito querida. E vamos juntos, vamos nessa caminhada. Muito obrigado. Vamos lá, alguns comentários aqui do chat. Bom dia, colegas. Gorete. E Gorete, ela é assessora do deputado Jacó. Obrigado pela presença, Gorete. Estou em sessão remota agora, não sendo possível participar, mas gostaria de ouvir posteriormente a live. Se possível, passar o like, né? Desculpe, é a deputada Gorete Reis, perdão. Deputada Gorete Reis, do estado de Sergipe. Então, por favor, a assessoria aí registrar, e eu vou fazer contato com ela para encaminharmos a sessão que está sendo gravada pelo companheiro Hernani, mais uma vez agradecendo. A deputada faz parte da CONAV, né, que é o Conselho, que é a Comissão Nacional de Avaliação das Vacinas, que é vinculada à UNAV. Aida Anchorena, deputado Ângelo Cribilente, ideia dos voluntários, do SUS é nosso, vamos sim levantar esta bandeira. Parabéns, ser divulgado para poder ter aderência. Nós estamos divulgando dentro do possível, encaminhamos ontem, já foi publicada uma indicação ao governador do Estado, para que, através dessa indicação, o governador, né, com as ferramentas de poder, né, e também de força política, como até mesmo interagindo com o consórcio Nordeste dos estados, possa levar aos municípios, aos prefeitos, essa iniciativa, que é muito simples, né? O prefeito vai criar ali, nós estamos no estado de emergência, vai se criar um programa, ou seja, uma portaria convocando pessoas, abrindo pessoas a aderirem a um aplicativo, que é o que eu pedi, na verdade, ao pessoal do GMB. Foi, vocês que são mulheres, além de extremamente competentes, são rápidas. Aí uma delas falou assim, programa software com a gente mesmo, amanhã vai estar pronto. Eu falei, pronto, então bota para frente, porque ela esse grupo já tinha um contrato com cerca de 5.000 municípios, 5.500, né, 15, já tinha um feedback, né, através de troca de e-mail, do cadastro de 5.000 municípios que estão interagindo com essa iniciativa, né? São cerca de 80.000 mulheres já que fazem parte desse grupo, o GMB, Grupo Mulheres pelo Brasil. Então, a ideia está prosperando, está indo à frente. Espero, portanto, que nós, que não somos executivos, somos legisladores, temos mesmo que fazer a proposta e apresentar, né, a ideia. Tá? Eu realmente estou muito orgulhoso de ter tido essa oportunidade, de estar aqui na Assembleia, podendo ter a oportunidade de fazer isso. Então, nós vamos caminhando para as considerações finais. Não temos mais aqui inscritos. Portanto, doutor André, mais uma vez, meu querido irmão, orgulho de todos nós. Com a palavra, para finalizar aí, encaminhando. Se alguém tiver mais alguma... Como aqui eu sempre sou muito democrático, não quero correr o risco
de caminhar para o doutor André a palavra final. Só quero que, se alguém tiver ainda alguma pretensão de levantar a mãozinha, tomara que eu não troque a mão pelo... Pronto. Luciana levantou a mão, viu, deputado Anjo? Me perdoe interromper. Luciana Cruz levantou a mão. Viu? Então, vamos lá. Luciana é a última inscrita. A gente vai passar para ela. E Luciana se inscreveu. Libera o microfone da companheira Luciana. Está liberado. Depois a gente vai... Liberado. Nós vamos para o encaminhamento. Obrigado, Hernando. Ok, por nada. Eu quero parabenizar, deputado, por o senhor estar presidindo essa comissão, uma comissão que é extremamente importante, não só para os baianos, mas sim para todo cidadão do Brasil, porque a gente acompanha o que cada casa legislativa vem fazendo, e a Bahia sai na frente, se desponta por conta de tudo que vem acontecendo em termos um governo alinhado com os prefeitos das cidades, entendendo que essa pandemia é um problema de saúde pública, aonde o SUS tem que ter a garantia da vacina para todos e a segurança. E a comissão tem feito esse debate, essas audiências públicas, né, com ênfase em todos os temas pertinentes, chamando a atenção para o antes, o durante e pós-pandemia e as sequelas dela. Então, esse debate hoje com o doutor André é extremamente fundamental para que todos tenhamos o conhecimento de o que vamos passar, todos aqueles que adquirirem esse vírus, e quais serão as respectivas causas dele. Ok? Eu quero parabenizar mais uma vez o deputado Ângelo Almeida e um abraço a todos os companheiros e companheiras que aí estão. E parabenizar hoje, no dia 31, final do mês de março, parabenizar as mulheres que estão sempre na linha de frente, defendendo, vacinando e se colocando também em risco nessa pandemia. Obrigada, bom dia. Muito obrigado, Luciana. Companheiro Hernani, alguém mais inscrito aí? Alguém? Não, deputado Ângelo, não tem mais nenhuma mãozinha levantada aqui não para nós. Viu? Eu vou passar então a palavra. Antes, eu gostaria de já também fazer a minha fala final, de agradecimento a todos, de agradecimento à Assembleia, dizer que o senhor trouxe aqui, com a contribuição de diversos falas que participaram, um tema que é muito preocupante, portanto, é relevante, né, da necessidade de nós termos políticas públicas mais afinadas, mais alinhadas com a ciência, porque existe, não é assim, não ficou claro, não pode ficar, não tem como, mas existe a expectativa, e o doutor, e a sua apresentação, ela encaixa um pouco com o início da fala da audiência pública, onde esteve presente o secretário Fábio Vilas Boas. Alguns aqui estiveram presentes naquela audiência pública, quando o secretário levantou uma questão de que a história da humanidade ela vem de relevantes, assim, progresso, né, ao longo dos anos, e nós chegamos aí, saltamos rapidamente no Brasil, um exemplo, onde a idade média do cidadão, da cidadã, há 30 anos atrás, estava em 54 anos. Né? E a ciência, né, a medicina, a saúde pública, tudo isso contribuiu para que fosse elevado aí a nossa expectativa de vida para 74 anos aproximadamente, que está hoje. E o doutor Fábio dizia o seguinte, o secretário dizia, olha, tudo indica que o planeta Terra não está cabendo muita gente. Tem gente demais, e, sobretudo, gente demais cuidando pouco da natureza, cuidando pouco do meio ambiente, se preocupando pouco com isso. E, justamente neste momento que a gente está passando por essas angústias, o Brasil, eu tenho dito, eu não tenho receio de dizer, deu um enorme azar, né, de ter à frente do país, liderando o processo, um presidente negacionista, que deu de lado para a ciência, né, desde lá de trás,
e nós vamos ter que ter muita resiliência, fé em Deus, né? E muita resiliência para superar isso. Saio dessa audiência muito enriquecido e mais convencido de que nós precisamos unir, e aqui eu tive um ensinamento da professora Eliane Azevedo, num momento que pude ter um bom diálogo com ela, com muita tranquilidade, e ela me falava do trabalho que ela desenvolve, uma pioneira também na Bahia, além de todas as outras virtudes, o trabalho da religião com a ciência. Ela diz que religião e ciência são, sim, né, pontos importantes que devem ser dialogados. Ela tem um grupo, né, de médicos, de acadêmicos, de professores, que se reúnem para discutir esse tema constantemente, viu, companheiro Adriano? O senhor que é um dos baluartes aí no trabalho de acompanhamento das igrejas, das pastorais de Salvador. O senhor Eliane também nos ensinou isso. Mais do que nunca eu estou convencido disso. Mais do que nunca. Parece que E ela falava isso comigo antes da pandemia. Tem uns 2 anos, mais ou menos. E agora a gente está vendo aí, eu acho que a necessidade mesmo de se reforçar esse elo, né, entre a ciência, a medicina e a religiosidade, e a fé. Doutor André, está aberto, então, aí o seu tempo para a conclusão. Eu já, desde já, agradecendo muito, porque o senhor vai encerrar esta audiência pública, que muito me orgulhou, e nós vamos, então, ela está gravada, estará à disposição de todos. E, Hernani, lhe agradeço a Sandra, né, a Bruna, a todos da Assembleia que estão dando esse suporte. E exatamente às 11h52, o doutor André Almeida usa a palavra e estará encerrando essa audiência. Muito bem, pessoal. São poucas as palavras. A primeira delas sempre de gratidão. Agradecer ao deputado Ângelo Almeida pelo honroso convite de poder me dar a oportunidade para socializar a informação, né? Como médico, nós temos acesso a uma quantidade imensa de informações todos os dias, porque é a nossa obrigação, o médico tem que estar sempre se atualizando, e não faz mais do que a obrigação em fazer isso, uma opção de vida dele. Mas o retorno que nós damos à sociedade, na grande maioria das vezes, é um retorno muito restrito àqueles que têm condição e que procuram no consultório, na clínica, no hospital, onde quer que seja, no ambulatório, e conseguem ouvir essas informações que eu passei para vocês, que a gente passa todos os dias. Então, quando temos a oportunidade, ou quando eu tenho a oportunidade de fazer uma explanação como essa, num fórum tão privilegiado como esse, de pessoas formadoras de opinião, a tendência é isso se replicar cada vez mais. E essa replicação traz um benefício, não é para mim, não é para você, traz um benefício para a comunidade. E isso é muito bom. Então, por conta disso, eu realmente agradeço pela oportunidade, me coloco à disposição, havendo alguma outra oportunidade, é sempre um prazer, eu gosto de fazer isso, faço realmente porque gosto e também porque acho que faz parte da minha missão. Eu quero parabenizá-lo, Ângelo, pela iniciativa, Ângelo, um irmão querido, conforme eu já disse, sempre voltado aos cuidados dos próximos, do outro, do próprio, desde pequeno, sempre foi assim. Eu vou jogar, ele não precisa que eu jogue confete nele, não, mas eu vou jogar porque condiz com a realidade. Sempre foi um polo aglomerador. Onde quer que ele chegasse, desde pequeno, depois de 10, 15 minutos, tinha gente, um bocado de gente em volta dele. Eu ficava de lado, assim, ele sempre com pessoas em volta dele. Então, já disse isso para ele, pegue essa virtude que você tem e transforme isso em benefício para a comunidade que precisa e precisa muito. Então, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns à Assembleia Legislativa pela criação dessa janela de oportunidade de comunicação com o público e que isso se continue. Não posso finalizar sem chamar a atenção à necessidade premente da vacina,
a necessidade do uso de máscara de forma adequada. Não adianta usar máscara por usar máscara, tem que usar máscara boa e de forma adequada. E existem vários canais aí na internet indicando quais são as boas máscaras e qual a forma adequada de usá-las. A necessidade da higiene pessoal, da higiene das mãos, do lavar as mãos, do álcool gel, do distanciamento social e da oração, porque precisamos passar por isso e precisamos apoiar os mais necessitados. Tem muita gente morrendo aí de Covid, mas tem muita gente morrendo de fome. E de fome porque não tem comida para comer e porque não está tendo dinheiro para comprar comida para comer. Então, muita coisa precisa ser feita. Se eu consigo ajudar algumas pessoas no meu consultório, na minha clínica, no meu hospital, não, no hospital que eu trabalho, eu consigo ajudar muito mais com um evento como esse, mas vocês, deputados, conseguem ajudar muito mais, porque cada ação de vocês repercute, reverbera como uma pedra jogada no mar e numa lagoa. Então, vocês têm condição, muito mais do que eu, como médico, de trazer um bom retorno à comunidade. Eu tenho certeza que vocês assim o fazem, particularmente o deputado Ângelo Almeida, que eu conheço há 58 anos, ou um pouco mais. Então, muito obrigado a todos. Uma boa Semana Santa, uma Semana Santa de saúde, de paz, de confraternização, mais de distanciamento social, né? Não é o momento de juntar. Minha querida mãe Jacira sempre juntou os 6 filhos, os vaios, os netos, e noras, e sogros e tal, e genros, para fazer as reuniões. Estão proibidas. Na casa dela não será feito. Na minha casa não será feito. Ah, você gosta de manter distante de sua família? Não, eu adoro minha família. Mas o momento agora não é de confraternização. O momento é de oração e de abraço de longe. Mas depois que tivermos todos vacinados e vivos, aí sim voltaremos a nos confraternizar pessoalmente. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, uma boa Semana Santa a todos. Encerrando a sessão pelo Zoom, pedindo permissão do deputado Mário. Bom dia a todos.